Olha isso. Ai. Vamos lá. Oi, gente. Igor, não, Freud, falando de Freud, falando acorde, cantando Lorde, I Wanna Be Warriors, tomando sacode, que tem muita sorte de falar de Freud. Eu ia falar de Freud, eu vou falar, porque não Freud, e eu vou falar sobre o futuro de uma ilusão, do Freud, né? Então, vamos lá. Pararapapá, trapapapá, pararapapá, trapapapá. Não, Freud. Bem, esse livro, né, essa edição aqui é da LPM, né, uma edição bem vagabundinha, né, para ler com a mão é muito ruim, né, e a tradução é do Renato Zivik, né, que é uma tradução boa tecnicamente, algumas frases são bem extensas, né, os períodos, mas dá para entender. É um ensaio de 100 páginas em que ele trata do futuro da ilusão. E para ele a religião vai ser uma ilusão, né? Mas ele faz toda uma construção lógica para chegar até isso. E como é que ele faz essa construção lógica? Vamos descobrir, não é mesmo? Enfim, eu fiz um roteiro, eu fiz uns tópicos, né? Porque eu não faço roteiro nos meus vídeos, né? Ele começa falando que o ser humano, para viver em sociedade, para viver em cultura, ele tem que abrir mão de suas pulsões, de seus desejos. Então, sei lá, chega um cara falando que eu sou hétero, homofóbico, racista e voto em Bolsonaro, como mais eu posso te incomodar? Aí você quer dar um tapa nesse cidadão, mas você não pode, porque, né, a cultura não deixa. Você vai estar sendo violento, e realmente, né? E aí, né, então, a gente meio que não gosta de ver nessa cultura. Mas também não há como supor que seja um problema de essência da cultura. A gente teve sempre essa cultura assim. Então, por que a gente teve sempre essa cultura assim? A gente primeiro começa vivendo no estado de natureza. Aí você pode me perguntar, ou perguntar pro Freud, ou pro não Freud, que no caso sou eu. Piadas. Por que não voltamos então pro estado de natureza? Freud se pergunta capciosamente. A gente não volta para o estado da natureza, porque por mais que a natureza deixe a gente fazer o que a gente quiser, e a gente não tem que se privar de nossos desejos mais naturais, a natureza é implacavelmente democrática em relação à morte e à doença, né? Então adoece velho, adoece criança, adoece rico, pobre, branco, negro. E tem outra coisa, né? Nesse estado de natureza, os mais fortes iam ter mais coisas, né? Então eu sou um fortão lá, chego lá, dou um tapa, pego sua comida, pego sua mulher e vou fazendo isso até me cansar. Mas quando eu me cansar, outra pessoa vai fazer isso comigo, né? Então esse estado de barbárie não dá pra ter vida em sociedade nesse estado de barbárie. Então por esses dois motivos a gente vive em cultura. Só que o ser humano está muito triste com a cultura. Mesmo assim, por várias coisas ele está triste, porque ele não se sente bem, ele não gosta de trabalhar, o ser humano, né? Ele não gosta de seguir regras, ele fica reclamando do trabalho o dia todo, ele deseja uma coisa que não pode ter, ele vê a opressão, que uma pessoa mais rica tem uma coisa, ele não tem, e isso o deixa infeliz psicologicamente. E aí ele fala que, né, a ciência tem avançado mais do que a cultura. Que, por incrível que pareça, Freud meio que concorda com Skinner. Em Ciência do Comportamento e Sociedade, Skinner traz que a ciência está avançando de maneira desproporcional à nossa sabedoria, né? Então, a gente tem bombas nucleares, a gente pode ter um canal no YouTube com internet, tem TV a cabo, tem realidade virtual, só que ainda está tendo guerra. Então a ciência humana, para ele, não evoluiu tanto. E Freud meio que concorda nesse sentido. Só que ele discorda no próximo ponto.
para Skinner, a gente teria então que fazer uma ciência do comportamento. Para Freud, não. Para Freud, a gente tem que tirar a natureza, a gente tem que tirar o nosso esforço da natureza e botar esforço agora no psicológico. Porque as pessoas da sociedade estão infelizes com a cultura e não pode voltar para o estado da natureza. Então, como fazer isso? Você me pergunta. Através de uma reconciliação com os impulsos. Quase não sai, não é mesmo? Enfim, como é que seria essa reconciliação com os impulsos? Primeiro, admitir que homens não gostam de trabalhar naturalmente. Né? É uma coerção cultural, que só funciona em certa medida. E tanto é que muitos vão roubar ou ser desonestos para ganhar mais dinheiro. Né? Então, não supondo que no Brasil aconteça isso, não é mesmo? E outra coisa é que argumentos não podem contra as paixões humanas. Então, uma mãe vai ter um filho, sei lá, que não vem com a parte do cérebro, né? Porque teve zika, aí os médicos falam, né, seria mais salutar para você e para a criança, né, você não ter essa vida, porque a vida dele vai ser muito sofrida. Mas aí ela, pela paixão, pelo aquele filho, tem essa criança. Isso vai... exemplos é infinito, né, de como as paixões humanas falam mais que a razão. Então, eu mostro para você que um candidato é homofóbico, que não sabe nada da economia, que não é da família, que já lavou dinheiro, e mesmo assim você volta pelas paixões. Por exemplo, não que eu esteja citando uma pessoa em específico. Um aviso que eu vou botar no meio do vídeo me ajuda a compartilhar o canal, vai ser alguns segundos para você e vai me ajudar bastante. E como é que a gente reconciliou isso? Né? A partir da arte, a partir, né, das relações, por exemplo, e a partir de ideais. Então, uma cultura cria um ideal estético, e com isso ele pode ser xenofóbico com essa cultura, né? Então, isso faz com que essa cultura seja um pouco mais da hora. E ainda não veio a ideia principal, que é um ideal também, que é o ideal religioso, né? Então, a priori, Freud diz que supostamente esse ideal religioso, né, fazia com que a gente se... A few moments later. Então ele fala sobre A few moments later. 3 utilidades. A primeira é... Quem disse que eu vou me lembrar? Bem, então Freud diz que, né, os deuses, nesse ideal religioso, vão ter 3 tarefas, né, a priorísticas, né, em primeira instância, que vai ser afastar os pavores da natureza, já que a gente continua morrendo de doença e a ciência talvez nunca consiga parar a morte, as doenças, eu tenho quase certeza que sim. Segundo, reconciliar os homens com a crueldade do destino. E o terceiro é recompensar pelos sofrimentos que a cultura faz a gente sofrer, porque a gente não pode fazer as coisas que a gente quer, de tudo, tem que fazer dentro da lei, né? Então, para isso que funciona os deuses na visão do Freud em Futuro de uma Ilusão. Só que ele diz que Deus falha em quase tudo. Deus falha no primeiro, que é afastar os pavores da natureza, porque a ciência, nesse sentido, meio superou a reza, nesse sentido que Freud provoca, né, que Deus está morto e sua sombra cintilará por muito tempo, né, até tem uma concordância entre os dois. Então, nesse sentido, meio que falhou. O segundo é reconciliar os homens com a crueldade do destino. Ele argumenta que também falhou, porque a gente meio que também não vê um propósito, por mais que exista esse Deus. E aí o ônus de Deus recorre na terceira função, que é compensar pelos sofrimentos, pelas privações da convivência que a cultura impõe. Isso é muito fácil de ver até hoje em dia. Se você for ver uma música religiosa, tipo, tem uma que eu gosto muito, que é Deus está aqui para aliviar os seus sofrimentos, né? Então a reconciliação e meio que uma recompensa, né? Aqui você não vai ter nada de bom, mas em outra vida você vai ter. Então Deus só tem êxito nesse sentido, e é nesse sentido que a gente tem um Deus. E aí ele vai argumentar que
a religião, nesse sentido, é uma ilusão. Mas ele separa ilusão de delírio e ilusão de erro. Para ele, Aristóteles, ao dizer que ratos vinham da sujeira, cometeu erro. Mas não seria legal falar que isso foi uma ilusão. Ilusão foi o que Colombo cometeu a achar que estava nas Índias. E também foi um erro. E geralmente as ilusões são erros. Mas, por exemplo, uma moça pode achar que vai vir um príncipe encantado e casar com ela. Né? Isso é uma ilusão que provavelmente vai recair em erro. Mas já aconteceu de príncipes casar com plebeias, por exemplo. Então ele vai dizer que ilusão é a crença que não precisa de comprovação. E nesse sentido, faz sentido que a religião seja uma ilusão, né? Nessa definição de ilusão. Já que, para Freud, os dois principais argumentos da religião, o primeiro é de Teodósio, se não me engano, que é creio porque é absurdo. E aí vem a principal frase do livro, né? Ele fala, por que crer porque é absurdo? Devemos crer em todas as coisas absurdas? Se não, por que só nessa? Não há instância alguma em cima da razão, né? Então ele meio que fala que esse argumento não é bom, porque não há instância acima da razão, então por que só crer em um absurdo? Porque não crê em todos? Porque se alguém não falar que você matou alguém, se você ter matado, não crê nisso, sendo que é um absurdo, né? E ele fala que outro argumento é um argumento mais filosófico que só filósofos usam, né? E pessoas mais inteligentes, que é agir como se Deus existisse, mesmo que ele não existe. E para isso manter a religião e para isso manter a cultura. Só que ele rebate esse argumento e diz que esse argumento não é bom. E que não só podemos viver sem a religião no Estado, né, na cultura, como viveríamos melhor sem a religião. Então ele argumenta a favor de um Estado, de uma cultura laica. Então ele não fala nada sobre você não ter religião. Ele fala que a mistura de cultura com religião, assim como a mistura de política com religião, é ruim. Porque a religião é uma ilusão. E a cultura não deveria se fundamentar em ilusões. Não é mesmo? E aí ele fala outras coisas, como por exemplo, que a nossa visão de Deus, ela é meio que é como se a gente personalizasse um pai. Né? Isso também faz muito sentido na nossa cultura. Pai Deus me abençoe, né? Como se fosse um pai mesmo. Isso, então, a gente tem um pai humano que é falível. Então, como a gente vê que ele é falível, a gente meio que projeta esse pai em uma coisa transcendental, exterior a nós. Neste exato momento eu estou lendo O Futuro de uma Ilusão. Mas este livro do Freud é o meu favorito, né? Para mim ele é melhor que Totem Tabu e melhor que Mal-Estar na Cultura, aliás. Então, se você se interessar por essa edição do livro da LPM, que é de bolsa, bem baratinha, né? Você pode comprar por esse link aqui embaixo na Amazon, e comprando por ele você pode ajudar o canal a crescer. Isso aí. É isso, O Futuro de uma Ilusão do Freud. A ideia principal é essa. Né? É um livro muito bom, cara, vocês deveriam ler. Tem umas críticas bem pesadas à religião, né? Que eu não vou falar aqui, deixa que você lê. Para você que é religioso, eu indico, não para você perder sua fé, sim para você ver ideias contrárias à sua fé e deixar a sua fé mais forte, caso você seja delicioso, religioso, né? E aí tem um padre que rebate o Freud, dizendo que é uma ilusão sim, mas que a arte é capaz de... A religião é capaz de trazer obras de arte duradouras e, em alguns casos, até filantropia. Mas aí poderia rebater com Kant, né? Que você não deve fazer o bem com medo de ir para o inferno. Você deve fazer o bem como fim em si mesmo, assim próprio, como imperativo categórico. Porque tem que fazer o bem porque tem que fazer o bem, né? E, enfim, tratar a religião como uma neurose obsessiva da realidade, né?
Neurose obsessiva universal da humanidade religiosa, a religião para Freud. É um livro bem interessante, bem escrito. Ele não é ofensivo, as críticas que ele traz são bem pertinentes e para você pensar sobre isso. E a continuação desse livro é O Futuro da Ilusão, que eu estou lendo e vou trazer logo, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de avaliar o vídeo se quiserem aí. E busquem conhecimento. Minhas redes sociais estão aí se você quiser me seguir. Ser meu Cyber Batutinha. Isso aí, tchau. Parapapá.